Agradecer a Deus por essa oportunidade tão maravilhosa de poder estar trazendo a palavra. É uma responsabilidade, irmãos, muito grande trazer o alimento para os filhos deles. E eu queria glorificar a Deus. Eu queria trazer alguns ensinos para você. O primeiro ensino, querido, é que nós vamos falar a palavra de Deus. Nós vamos falar verdadeiramente Jesus Cristo na vida de vocês. Amém? E eu queria que todos prestassem atenção numa coisa. Se na hora de uma pregação levantar um profeta e vir aqui na frente, alguém que vinha atrapalhar o culto, esse tal não é de Deus. Porque Deus não atrapalharia a palavra dele. Amém? Que bom que fizeram silêncio. Porque, queridos, Deus, Ele não vai contra o que é dele. Nós adoramos, tivemos um momento de adoração, foi tremendo. Mas agora é a hora da palavra. Amém? Agora é a hora mais importante, talvez, para a tua vida. Eu escutei de um pregador o seguinte, que se caso nós praticássemos pelo menos um quarto daquilo tudo que a gente escutou, nós seríamos arrebatados. A gente escuta e não coloca em prática, a gente escuta e não coloca em prática. Mas quem pode hoje levantar a mão e falar: Senhor, aquilo que é do Senhor eu quero colocar em prática na minha vida. Amém? Quero colocar em prática. E em nome de Jesus Cristo, amados, o Senhor tem me falado há pelo menos umas 3 semanas sobre essa palavra. Essa palavra tem me, vamos dizer, tem me perturbado. Porque Deus, Ele tem alguma coisa para falar para vocês. Teve algumas ministrações de alguns irmãos, e eu entendo que as ministrações deles eram motivações sobre a vida de cada um, falando sobre o você ter que orar e buscar. Irmãos, nós temos que orar e nós temos que buscar. Tem irmãos muito amados que eles falaram assim: a oração de ontem foi para ontem, a oração de hoje é para hoje, de amanhã é para amanhã. E eu entendo que o irmão, ele queria dizer o seguinte: vocês têm que orar sempre. Não ache você que só porque orou ontem, porque tem pessoas que infelizmente são assim. Eles vão numa célula, eu não preciso ir no culto. Aí vai numa segunda-feira no discipulado, eu não preciso ir no culto, não preciso ir numa célula. Aí se não vai no discipulado numa segunda, vai na quarta, tá bom. Se vem no culto no domingo, não precisa ir numa célula. Irmão, isso é errado. Eu creio que todos nós temos que encher a cada dia nós. Só que a palavra que Deus disse, e Deus me perturbou sobre isso, queridos, que está em 2 Timóteo, vocês podem abrir, em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 8, quem for abrindo diz amém. 2 Timóteo 1, 8, tem alguém entre nós que quando acordou hoje de manhã, chegou e falou: Senhor, obrigado, porque eu acordei mais um dia? Teve alguém que fez isso? Então seja uma prática na vida de você acordar e falar: Senhor, obrigado, porque eu acordei. Vai ser um dia de bênção sobre a minha vida e a vida de todos aqueles que me rodearem. 2 Timóteo 1,8 diz assim: portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor. Todos acharam? 2 Timóteo capítulo 1,8: portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu, antes participa das aflições do Evangelho segundo o poder de Deus, que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito, e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos, e que é manifesta agora pela aparição de nosso Salvador, Senhor Jesus Cristo, o qual aboliu a morte e trouxe à luz a vida e a incorrupção pelo Evangelho, para o que foi constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios, por cuja causa padeço também isto, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido. Você pode repetir comigo? Porque eu sei em quem tenho crido. Amém.
e estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Amém? Amados, eu quero falar uma coisa para vocês. A palavra de Deus, em Romanos capítulo 6, 23, ele diz o seguinte: porque o salário do pecado é a morte. Repete comigo: o salário do pecado é a morte. Repete de novo. Mais uma vez. A Bíblia mente quando Deus chega para Adão e fala: Adão, não coma dessa árvore, porque no dia que dela comer, certamente morrerás. Satanás foi lá e falou assim: não, com certeza você não vai morrer. Então, colocou uma dúvida em relação à palavra de Deus. Adão morreu? Adão morreu, gente? Quem viu Adão aí? Porque tem algumas pessoas que acham que ele não morreu. Adão morreu? Alguém pode falar sim? Amém. E Eva morreu? Os seus bisavós, não, os seus tataravós morreram? Então houve morte ou não? A Bíblia, ela acertou ou ela errou? Em Romanos 6 ele fala que o salário do pecado é a morte. Toda vez que você pecar, você vai matar alguma coisa. Toda vez que você pecar, você vai matar alguma coisa. Nós vimos a Adilene vindo à frente pedindo perdão para o marido dela. Gente, em 20 anos de cristão, pouquíssimas vezes eu vi acontecer isso. Pouquíssimas e raras vezes. Ela pecou e ela tinha quase destruído o casamento dela. Através de restauração, de confissão, de arrependimento, foi restaurado. Amém? Alguém pode dizer amém? Amém? Glória a Deus. Vocês estão felizes com isso ou não? Eu estou feliz. Nós, quando a gente começa a pecar, nós vamos matando áreas. Eu começo a pecar contra a minha esposa, eu estou matando o meu casamento. Eu falo mal do meu irmão, eu mato o meu relacionamento com o meu irmão. Então, cada vez que você for pecando, querido, eu vou te falar. Isso é um princípio, porque eu quero que vocês comecem a andar em níveis mais altos. Amém? Tem pessoas ainda que eles não suportam nada. E em nome de Jesus vocês têm que crescer, porque vocês vão ressuscitar mortos. Quem pode dizer amém? Irmão, criança não vai ressuscitar morto. Crianças espirituais. Eu creio que tem criança aí com 3 anos que em nome de Jesus vai ressuscitar morto, porque é mais maduro do que muito crente de 30, 40 anos. Mas eu quero que você guarde isso no teu coração. Quando você pecar, você vai estar matando alguma coisa. Amém? Só que quando você confessar e deixar, você vai trazer vida. Porque a palavra de Deus fala assim: porque eu vim trazer vida e vida em abundância. Quando você guardar os princípios de Deus na tua vida, vai trazer vida. Aleluia. A palavra que o Senhor trouxe para mim é o seguinte: que há um depósito no céu. Existe um depósito no céu, e não é um depósito de materiais de construção, mas é um lugar que tem guardado. Cada um de vocês, querido, tem uma caixinha que nem um cofre, não sei, mas tem um lugar lá no céu, guardando alguma coisa lá no céu. Paulo, ele sofreu as cartas de 1ª e 2ª Timóteo ao final da vida dele, e ele chega ainda para Timóteo, querido, porque Paulo, se você for ver toda a vida dele, no começo, um homem, irmão, que ele era simplesmente um cara. Ele chegava para as pessoas e falou: o quê? Esses caras falam que eu sou que é apóstolo, eu sou mais do que eles. Paulo chega a um ponto que fala assim: olha, pega a obra de todos eles, ajunta tudo, as minhas vão ser muito maior. Não parece que é orgulhoso? Paulo chega e fala: eles são judeus, sou mais. Eu sou da tribo de Benjamim, judeu de judeu. Eu fui ensinado aos pés de Gamaliel. Cara, o que vocês pensam que vocês são?
Conhecedor, eu muito mais. Eu vim trazer o evangelho aqui, e eu, se fosse pela minha palavra, gente, pelo amor de Deus, não é Massal, é Paulo. Se fosse pela minha palavra, eu arrebentava todos vocês, mas eu manifestei o evangelho de Deus pelo poder de Deus. E todo mundo, meu Deus, começo de carreira, Paulão, rebentador, amém? Amém ou não? Glória a Deus. Meio de carreira, Paulo chega e fala assim: eu, apóstolo, pela misericórdia do Senhor Jesus Cristo, eu trago essa palavra para vocês, amados, que vocês tenham paciência com os irmãos, seja manso no exortar, porque Paulo sofreu um pouco, perseguição, dores, final de carreira de Paulo. Paulo chega e fala: não sou digno nem de ser chamado apóstolo, todos me deixaram, só Himeneu e Fileto. Gente, Demas me deixou, não é o Dimas, mas é o Demas me deixou, porque ele amou mais esse mundo do que outras coisas. Irmão, eu não sei. Aí Paulo chega, olha e fala: mas eu sei o seguinte, que eu sei em quem eu tenho crido, e Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Amados, Paulo, ele tinha uma grande dificuldade, porque ele era aquele cara que fez, se sentiu abandonado, mas ele chegou no final da vida dele, traído, deixaram ele, gente, deixaram o apóstolo Paulo. Eu estava conversando com a Adriane, gente, quando eu escutei as ministrações do Cote, falei: meu Deus do céu, que homem de Deus, que revelação. Tem pessoas que veio lá do Nordeste, tem pessoas que veio do Mato Grosso, tem pessoas que veio de tantos lugares, para ficar próximo dele, para aprender, para crescer. E eu falava: Adri, às vezes pessoas caminham conosco, daqui a pouco vai embora. Aí a gente levou do Cote e falou: Massal, o pessoal deixou o Cote, cara. E você acha que eles não vão te deixar às vezes? Deixaram Paulo, deixaram Jesus. Mas tem um povo que não deixa de Jesus, amém? Quem é esse povo? Você pode chegar e falar: sou eu. Tem um povo que não quer deixar de Jesus Cristo mais, não quer deixar da palavra dele. Paulo, ele chega, olha e fala assim: gente, eu passei por toda essa situação, por todas essas dificuldades, mas eu sei que Ele é poderoso para guardar o meu depósito. Aquilo que eu fiz está guardado lá. Aquilo que eu fiz não foi para mim, mas foi para Ele. E essas memoriais estão guardadas lá no céu. Amém? Em primeiro lugar, eu quero te falar uma coisa, querido: que os memoriais do céu, as coisas que você tem feito para Deus, está sendo guardada lá para Ele. Amém? Amém ou não? Existem obras, amados, muito tremenda, porque existem igrejas com uma teologia errada, que fala o seguinte, que naquele dia, as obras de cada um vai ser provadas. A obra que for queimada e não se achar nada, a teologia de algumas igrejas fala o seguinte, que essas pessoas foram para o inferno. E aqueles que queimaram as obras, ouro, prata e pedras preciosas, queimaram, e elas ficaram mais bonitas, esses foram salvos. Mentira. Porque aqui nós estamos falando do tribunal de Cristo. O tribunal de Cristo, amado, é quando vai vir cada um de vocês que aceitaram Jesus e foram batizados. Vocês aceitaram diante dos homens. A palavra de Deus fala para você aceitar Jesus diante dos homens, confessar diante dos homens. Então não vem você aceitar Jesus Cristo no seu quartinho escondido, porque você tem vergonha. Senhor Jesus, eu te aceito como meu único Salvador. Não fale isso para ninguém, em nome de Jesus, amém. Amados, é diante dos homens, porque quem quer Jesus Cristo, irmão, quando eu casei com a Adriane, eu não chamei tantas testemunhas, mas chamei bastante convidado, porque eu queria que todo mundo visse que eu estou casando com ela. Amém? Casamento é às escondidas? Casamento tem que ser diante de todo mundo, irmão. Amém? Para que as pessoas vejam. Eu aceitei Jesus Cristo como Salvador. Primeira ordenação, a primeira ordenação de Jesus não é chegar e você fazer as boas obras.
Não é você chegar e dar mantimento para os pobres. Não é você dar o seu corpo para ser queimado. Mas o primeiro mandamento que Jesus Cristo manda: sede batizados em nome de Jesus Cristo. Amém? Quando eu cumpro isso, um dia eu vou morrer. Ou eu vou ser arrebatado. E eu vou para Deus. Eu vou comparecer ao tribunal de Cristo. E ali as minhas obras vão ser provadas. Amém? Há um depósito que vai ser aberto, querido. E esse feno, palha e madeira, que são obras que você fez para você. Deus, eu tinha uma obra, eu tinha 5.000 pessoas que estavam lá, eu ganhei para ti. Deus olha e fala: para mim ou para você? Senhor, quanta palavra que eu preguei para edificar eles, ou era para que eles te reconhecessem? Deus, aquelas ofertas, dízimos, eu trouxe para fazer a tua obra, ou para fazer o teu império? Madeira, palha e feno. Sabe por quê, queridos? Sabe o que é madeira, palha e feno? É obras que foram feitas sem o Espírito Santo, motivação humana e para homens. Mas Massal, Deus vai salvar um homem desse? A palavra de Deus fala: quem crer e for batizado será salvo. Você duvida dessa palavra ainda? Não, Massal, não pode. Esse cara tem que ir para o inferno. Irmão, não sou eu que mando ninguém para o inferno. A Bíblia fala que do tal será queimado, mas ele vai ser salvo como por queimadinho, tostadinho. Vai, entra. Mas vai ter uns de vocês, quem pode levantar a mão e falar assim, ó: ouro, prata e pedras preciosas. Foi obras feitas para Deus. Foram obras feitas para a glória dele. Aonde ninguém via. A intercessão que não é feita na frente das igrejas, não é no meio dos lugares que as pessoas vejam, mas é em lugares que muitas vezes ninguém vê. É ganhar aquelas vidas de pessoas que falaram assim, ó: ali eu não entro de jeito nenhum, pelo amor de Deus, dá uma olhada na sujeira que ali eu não vou. Aí tem um tal de Dimas, um tal de Sidney, um tal de pessoal que começa a ganhar as vidas. Amém? E tem pessoa que acha o seguinte: peixão é quando você ganha uma vida que tem muito dinheiro. Gente, isso não é peixão não, querido. Peixão é quando você vai ganhar um Paulo para Jesus. É quando você vai ganhar um homem de Deus que vai ganhar milhares para Deus. Amém? Quando você fez para Deus o Espírito Santo, você permitiu que o Espírito Santo viesse e te usasse, porque, querido, o homem de Deus não é aquele que tem muito do Espírito Santo, é aquele que o Espírito Santo tem muito dele. Amém? Amém? E aí, essa obra vai ser naquele dia queimada, e o ouro vai ficar mais bonito, e a prata vai ficar mais bonita e mais brilhante. As pedras preciosas, irmão, no fogo, ela vai ficar mais bonita. E aí Deus vai falar assim: olha, vem, amados do meu Pai, há um depósito seu lá no céu. Quem está guardando esse depósito é o próprio Deus. A palavra de Deus fala que Ele é fiel para guardar o meu depósito até aquele dia. Amém? Em primeiro lugar, que Deus queria falar comigo, e Ele estava ministrando sobre o meu coração, é isso. Judas, ele queria fazer uma obra que todo mundo visse. Chegou uma hora que Jesus Cristo entrou numa casa, e chegou uma mulher, quebrou um vaso, pegou o vaso de alabastro. Gente, é um vidro, é uma pedra, que era esculpida, bonita, transparente, translúcida, e dentro tinha um unguento precioso. Pelos cálculos, teria que ser trabalhado, parece que 1 ano, para ter esse óleo dela. 1 ano de trabalho. Gente, já pensou se você trabalhar 1 ano inteiro, e você conseguir um óleo muito precioso, chegar a Jesus, e você despejar na cabeça dele tudo aquilo? Quem faria isso? Essa mulher fez. Despejou. E quando ela despejou, teve um homem que falou assim: por que você fez isso? Deveria ter vendido esse óleo, colocado nessa bolsa, que eu mesmo iria lá, iria distribuir para os pobres alimento.
Tem pessoas que muitas vezes querem se aparecer diante das pessoas. O fim de Judas mostrou quem ele era. Se enforcou. E a palavra de Deus categoricamente fala, ele não foi salvo. Porque a obra dele era uma obra para ele, não feita por Espírito. Se ele não tivesse se enforcado e se arrependido, com certeza teria uma salvação. Mas não houve isso. Amém? Jesus Cristo, a obra dele foi para ele? Ou foi para o Pai? Eu não venho fazer a minha vontade, mas eu venho fazer a vontade daquele que me enviou. Gente, eu vou te falar uma coisa. Quantos de vocês hoje, não me responda pelo amor de Deus, senão vai me abalar. Gostaria de estar na praia nesse momento, tomando aguinha de coco, correndo com as crianças na água, molhando os pezinhos. Tem pessoas, queridos, que muitas vezes, o dia está bonito de sol, aí eu não vou na igreja que está sol. Está tão gostoso. Deus vai abençoar a nossa família, nós vamos na praia, nós vamos pescar. É pecado? Não é pecado. Quando está chovendo, eu não vou lá na chuva, porque vai sujar as rodas do carro. Lá vem ontem o carro, gente. Deus vai entender que vai sujar a roda. E depois, no caminho, vai que tem um irmão andando no caminho, vai entrar lá dentro com aqueles pés imundos, porco nojento, que vai lá comprar um carro. Não vem quando está chovendo, não vem quando está frio, não vem quando está calor. Essa obra, você acha que ele está fazendo uma obra para quem? Amados, eu estava andando com o Adriano, nós estávamos indo para o Leroy Merlin, Célia. Mas a lua, eu não sei se vocês viram a lua, uns 3, acho que foi quarta-feira, terça-feira. Gente, que lua mais linda. Mas a lua estava muito grande, amarela. Meu Deus do céu, dava vontade de dar um uivo lá, quando eu vi aquela uiva. Gente, aquela lua assim, ó. Falei, Dri, dá uma olhada que beleza. Ela não balança, ela não cai. Quem colocou a lua lá? Uma lua, terra, sistema solar enorme. A Terra é um dos menorzinhos planetas. No sistema, na Via Láctea tem milhares de sistemas solares igual ao nosso, milhares. E existe no universo milhares de sistemas Via Lácteas, milhares. E a gente quer enganar Deus. A gente quer chegar e falar, Senhor, eu vou no domingo, porque senão a minha vida religiosa não vai estar bem. Aí ajoelha na cama, ajoelha, né? Tem irmão que é bem fariseu, ajoelha, Senhor, muito obrigado por essa noite, em nome, já vai arrumando o travesseiro, e eu quero te agradecer por tudo, Pai, porque o Senhor fez, em nome de Jesus, amém, e já deita, e acha que isso está sendo um relacionamento com Deus. Irmão, quem você pensa que você está enganando? Você mesmo. Queridos, Deus ele está querendo hoje, em nome de Jesus, estabelecer princípios de obras que vão ter fruto. Irmão, quem que trabalha aqui para não receber dinheiro nenhum? Tem alguém que gostaria de chegar e trabalhar sem receber dinheiro? Você gostaria de fazer uma casa bem grande e chegar e falar, não, olha, eu não preciso pagar nada para mim? Tem alguém aqui? Ninguém. Quem gostaria de receber bem? Quem gostaria de, em nome de Jesus Cristo, trabalhar na Volvo, trabalhar e ganhar 12, 15 mil reais por mês? Amém? Nós queremos salário. Sabe o que acontece com a maioria dos cristãos? Muitos cristãos trabalham e não vão receber nada. Sabe por que não vão receber nada? Porque pensam que está enganando alguém. Não engana. Irmãos, eu quero trabalhar, e eu quero em nome de Jesus chegar naquele dia, olhar aquelas obras que eu fiz, e em nome de Jesus Cristo, eu quero que essas obras sejam ouro, prata ou pedras preciosas. Eu quero que a obra que eu fiz, porque irmãos, eu já estou pelo menos 20, tem pessoas mais velhas de cristão do que eu aqui, mas eu estou há 20 anos de cristão. Querido, 20 anos que eu entreguei talvez uma parte da minha vida para Deus, para nada. Amém? Que obra você quer na tua vida? Você quer que as obras que Deus reconheça você diante das pessoas naquele dia? Porque naquele dia, irmãos, vai ter pessoas que vão ser humilhadas, e vão ter pessoas que vão ser exaltadas diante de Deus. A palavra do Senhor, ela dá a entender que depois que nós viermos, tem pessoas que Deus ele vai delegar regiões para que eles governem. Você acha que todo mundo vai reinar com Deus? Tem pessoa que acha que todo mundo que for salvo vai reinar.
Aquele crente sem vergonha, que enganava todo mundo, que vinha na igreja só olhar as irmãs, aquelas irmãs que ficavam de olho nos irmãos, falando mal dos outros, não fazendo nada, atrapalhando a obra, aqueles irmãos que só atrapalharam e roubaram o dízimo, roubaram não sei o que lá, atrapalhavam, não podia contar com nada. Ele vai reinar com aquelas pessoas que ganharam milhares de pessoas para Deus, vão ter a mesma posição. Gente, isso é injusto. Salvação tem. Reinado não é para todos. Quem quer reinar com Jesus? Ou você quer, que nem falam, ser um faxineiro? Não, se eu for um faxineiro lá no céu já vai estar muito bom. Isso, irmão, é pensamento de mendigo. Você tem que saber o seguinte, que naquele dia vai ser uma eternidade. Você sendo salvo ou você reinando com Jesus. Aqueles que reinaram é que dedicaram a vida para Ele. Amém? A segunda parte que Deus falou, e Deus ministrou no meu coração, é que há um depósito em nós, há um depósito na nossa vida, e esse depósito em nossa vida, Deus ele começa a investir. Existem pessoas aqui no nosso meio que têm dons espirituais, irmãos, e não usam esses dons. Pessoas que têm desejo de fazer a vontade de Deus, mas não faz. Quantos de vocês, quer ver, tem algumas pessoas que vão rir. Quantos de vocês já passaram pelo mendigo e falaram assim, ai, tomara que alguém tenha uma esmola para dar para esse mendigo. Vai direto. Tomara que tenha um prato de comida para aquele homem lá. Ou passaram de noite lá em Curitiba no frio e falaram, ai, tomara que alguém venha aí e dê um cobertor para aquele coitado. Quantos de vocês já fizeram isso? Amados, o dom de misericórdia Deus tem para nós. O dom que Deus deu para você é para ser usado. Há um depósito na tua vida. Há um depósito na tua vida que Deus, Ele está investindo em vocês. Há um depósito que Deus chega e coloca em você. Amém? Dons espirituais, há um depósito aqui. Ah, mas Massal, mas eu me desviei. Agora eu estou voltando, eu não sou digno. Digno ninguém é, irmão, mas Deus quer te usar. Querido, Deus usa bêbado. Usa. Deus usa mula. Usa. Deus usa criança. Usa. Irmão, Deus usa quem Ele quiser. Só tem que estar disposto. Amém? Você está disposto? Querido, há um depósito que Deus quer encher a tua vida. A palavra de Deus, ela sim, ela coloca um peso. A quem muito é dado, muito vai ser cobrado. Mas por quê? Porque Deus investiu em você. Você tem que fazer em nome de Jesus. Agora Deus deu um dom de cura, a pessoa está quase morrendo e você fica ali, ó. A pessoa morre, vai ser cobrada de você. Amado, tem pessoas aqui com dom de cura. Amém? Quem pode dizer amém? Tem pessoas com dons de cura aqui. Começa, em nome de Jesus, que Marcelo, eu tenho dúvida, vai, na dúvida ora. Ai, Marcelo, mas se não for curado? Não curou, mas você tentou. É ou não é verdade? Até a hora que Deus começa a se revelar e fala, não, eu tenho isso para você, vai lá e ora, e as coisas começam a acontecer. Já profetizamos que as pessoas vão começar a andar, não é só dom de cura e maravilha, vai ser dom de maravilha nesse meio. Eu quero em nome de Jesus que pessoas comecem a tremer aqui de tanto medo. A pessoa não tinha o braço, vai nascer o braço aqui no meio. Quem crê nisso? Irmão, tem pessoas que eu já falei para você, não tinha o globo ocular, eu vi esse globo ocular nascer. Vocês acham que eu estou mentindo? É dom de maravilha. Quem viu isso? Adriane viu isso comigo. Gente, começa a tremer. Eu quero que as pessoas comecem a tremer, comecem a conhecer quem é Deus. Porque muitas vezes a gente brinca com Deus. A gente acha que Deus, Ele é um misericordioso, não vai acontecer nada. Deus é Deus, gente. Se precisa matar a pessoa, Ele mata a pessoa para colocar eleita ou eleito dele naquela presidência. Amém ou não? Entenda como vocês quiserem isso. O que Deus precisa fazer, Ele faz. Esse é Deus. Eu quero te falar que é um depósito na tua vida. De dons espirituais. Há um depósito na tua vida, um local que só o Espírito Santo pode te preencher. Há um depósito. Só que esse depósito quem vai cuidar é você. Tem pessoas que eles vão em igrejas bem pentecostais,
com homens e mulheres de Deus realmente. Tem uns que não, mais ou menos, mas tem muitos homens de Deus. E Deus, ele começa a lançar palavras proféticas. Querido, você tem que pegar essa palavra profética que é de Deus e guardar nesse depósito. Sabe por quê? Essa promessa você vai precisar para algum dia. Essa promessa não é para que você olhe para o seu irmão. Deus chega para você e fala: você vai ser grande nessa terra. Você olha para o seu irmão, está vendo? Você vai ter dons de... Olha, sou eu. Não é para você se exibir para as pessoas. Sabe por quê, querido? As promessas de Deus é quando a dúvida, muitas vezes, que o inimigo vem e lança na tua ouvido, como muitas pessoas aqui, ó, você não vai ser nada. A sua família eu vou destruir toda. Os seus filhos não vão ser de Deus, não vão ser salvos. Mas você já escutou uma promessa de Deus, que você e sua casa, toda ela vai ser salva. Amém? Quem pode dizer amém? Amém? E queridos, muitas vezes o inimigo veio bombardeando a minha vida com palavras: essa obra não vai para frente. Só que aí, teve um ano, quando eu vim para cá, Deus usou duas pessoas, em São Paulo e uma aqui, falando assim: eu vou levar vocês por toda a costa das Américas. Os Estados Unidos vão conhecer vocês. Vocês, Massal e Adriane, não. Nós. Amém? Quem pode dizer amém? E querido, eu chegava para o inimigo, por quê? Eu tenho guardado as promessas de Deus. Eu falei: o diabo, você sai daqui, porque Deus falou que vai fazer isso na minha vida, em nome de Jesus. Amém? Querido, o depósito, em todos os lugares, o depósito é para você guardar. Quem que fica indo para posto de gasolina, querido, e colocando R$5 de combustível? Ah, eu vou até a casa da Célia, R$2,50, 1 litro de combustível, e chega na casa da Célia. Aí chega na casa da Célia, eu preciso voltar, tem que ir no posto, mas só tem mais 50 centavos, para chegar em casa mais R$1,50. Aí chega em casa. Gente, tem crente que vive assim. Vai acabar essa palavra, as pessoas vão sair e vão esquecer. Fica só de tanque vazio. Mas tem irmão, gente, que anda só de tanque cheio. Se precisar ir agora, lá para Bombinhas, vamos embora que o tanque está cheio. Amém? Se precisar, querido, ir lá para Castro agora, vamos embora, o tanque está cheio, com o V8 dele. Irmãos, nós temos que estar com essas nossa caixa de promessas, esse lugar de depósito sempre bem guardado, porque nós guardamos isso. Tem pessoas aqui que pode ser que tinha dons, tem dons, mas começou a não usar mais, atrofiou esse dom, não quer mais usar. Por quê? Porque houve um desleixo em guardar as coisas do Senhor na tua vida. Amados, aquilo que Deus te deu, te deu. Mas tem pessoas que acham o seguinte: ah, eu posso pecar, eu posso fazer o que quiser, que Deus vai me usar de qualquer jeito. Ele vai usar, só que vai te cobrar. Naquele dia vai ser cobrança. Amados, eu não quero ser cobrado de Deus naquele dia. Se eu escutar de Deus assim, ó, no pouco fosse fiel, no muito eu te colocarei. Gente, estamos dentro. Queridos, esse depósito, quem guarda sou eu, não é Deus, é eu. É eu. Amém? Amém? Então fale para você, esse depósito que Deus me deu, quem guarda sou eu. Fala isso para você, fala. Esse depósito. Então vamos lá. Esse depósito que Deus me deu, quem guarda sou eu. Eu que guardo esse depósito. Dons espirituais eu tenho que guardar e eu tenho que usar. Ai, mas quando eu oro em língua, eu acho que eu estou orando igual a irmã Adriane. Gente, vai orando. Teve um dia desse que nós estávamos orando, Deus me deu uma língua que eu nunca tinha escutado aquela língua na minha vida. E eu comecei a orar, teve uma época que eu ficava numa luta, falava: isso aí eu acho que é da minha carne, isso é da minha cabeça. Irmão, eu larguei mão, joguei a tristeza fora, larguei embora, amém? E eu começo a orar, na dúvida, não, eu vou pegar isso que Deus me deu, eu tenho que ter certeza, e eu vou começar a orar, amém? Daqui a pouco, nós vamos começar a falar inglês, francês, italiano, mas para se mostrar não, porque vai ter francês, vai ter italiano, vai ter muita gente, japonês aqui. Quero ver o Adrianão falando japonês. Aí o Adrianão em chinês, né? Ele já tem uma cara assim, um bigodinho e tudo, chinês assim, ó, rebentando em mandarim, amém? Mas quem estava falando comigo em mandarim? Falar aquele ali, ó,
Nossa, quantos anos de mandarim você fez? Mandarim, gente, nem sei o que é isso. Por quê? Manifestação da glória de Deus. Mas quem faz isso? Apenas aqueles que guardam aquilo que Deus deu. Tem pessoas que muitas vezes, Senhor, eu quero curar em teu nome, mas nem o dom de língua que a pessoa pratica. Para que um dom de cura? Para quê? Para ficar parado? Para ficar parado? Amado, compra uma moto, compra um carro, deixa parado um ano. Zerinho, Massal. Olha, eu comprei esse carro zerinho. Vai andar com ele para você ver. Primeiro que a bateria não vai pegar, né? Aí a bateria pega, aí trava o motor, porque o óleo estava velho lá, aí trava o motor. Mas estava zero, mas não usou. Amém? Querido, aquilo que Deus te deu é para você usar e guardar. Guarda esse depósito. Quem tem promessas que veio, verdadeiramente veio de Deus? Levanta a mão. Promessas que veio de Deus sobre a tua vida. Essas promessas, é Deus falando, Célia, você vai passar por luta, Célia. Mas eu estou te dando uma promessa que vai acontecer na tua vida. Fica na promessa, não fica na luta não. Amém? Glória a Deus. Alguém poderia chegar e falar, Marçal, eu tenho uma promessa aqui. Quem tem coragem para levantar a mão e falar, olha, Deus vai fazer isso na minha vida? Quem tem coragem aqui? Ninguém tem coragem? Nenhuma pessoa tem coragem para levantar e falar assim, Marçal, Deus me prometeu isso. Quem tem coragem aí? Quem é um homem de Deus, uma mulher de Deus? Nenhum, gente. Nenhumzinho. Levanta, Marli. Marli, levanta e fala. Amém? Aí o diabo vai chegar para você, Marli, e vai falar assim, eles vão tudo para o inferno. Aí você vai falar o quê? Não vai não. Porque Deus falou que todos eles vão ser salvos. Todos eles vão ser salvos. Eu sei que tem pessoas aqui, irmãos, tem pessoas aqui que vão ser missionários. E nós temos um bom lugar de treinamento aqui, amados. E essas pessoas, quando forem para outros lugares, vão manifestar a glória de Deus de uma forma tremenda. Mas eu quero te falar, como que você vai manifestar a glória de Deus na África, ou numa Ásia, ou em um outro lugar, se não for pelas promessas de Deus? É pela tua força? É pela tua força que você vai na África lutar contra aqueles bruxos que tem lá? É pela tua força, irmão? Não, é por Deus. É por Deus. Eu estava vendo um vídeo no YouTube, meu irmão, mas parece loucura aquilo lá. Um pastor, um irmão e dois bruxos. Um lançava lá, o pastor ia para trás, o pastor chegava assim, ó, Jesus Cristo, os bruxos tudo para trás. Eu falei, meu Deus, isso aí é guerrear no céu mesmo. Que luta é essa? E pior que os dois bruxos caíram lá, pegaram e levaram lá para dentro da igreja. Tenho certeza que estão servindo a Deus. Sabe por quê, irmãos? Uma pessoa, ela começa a entrar numas paranoias, numas coisas de Deus, porque começa a crer tanto nas coisas de Deus, tanto no chamado dele, que começa a não se preocupar mais com a sua integridade em relação a muitas coisas. E aí começa a entrar no mundo espiritual, querendo as coisas de Deus. Eu estava falando com um rapaz ontem que veio aqui, o Leonardo, e eu falei, Leonardo, se você fosse pastor de uma igreja, você viria, né, fazer uma igreja aqui? Ele falou, mas de jeito nenhum. Eu falei, eu acho que eu também não. Mas se Deus mandar, você vem. Porque eu tenho um depósito, querido. Vocês têm um depósito. E até aquele dia Ele vai guardar o seu depósito e o meu depósito. Naquele dia, amado, nós vamos saber que tudo aquilo que nós fizemos para Ele estava guardadinho lá. O próprio Jesus Cristo fala assim, ó, pega e guarda tesouros lá no céu, onde a traça e a ferrugem não come, onde o ladrão não rouba. Guarda lá, porque lá vai estar bem guardado. Amados, tudo aquilo que você fez e está fazendo para Deus, está tendo um registro de tudo isso que você fez. E naquele dia você vai ser honrado. Quem pode dizer amém? Amém? Queria que você só abrisse as suas Bíblias. Em Mateus capítulo 19, 21, nós já estamos encerrando, que eu queria orar. Mateus 19, 21. Há um depósito para a tua vida. Há um depósito para as obras que você fez para Deus.
Quem abriu diz amém. Mateus 19, 21 diz assim: E disse-lhe Jesus para aquele jovem rico: Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Vem e me segue. Amém? Então hoje, querido, Deus está falando para você acumular tesouro no céu. Os tesouros na terra, atrás, corrói, ferrugem. Mas Ele está falando para você não ter o seu coração nessas coisas. Você pode ter as coisas? Pode ter. Mas infelizmente, na vida de muitos cristãos, os cristãos não têm as coisas têm Ele. Se hoje Deus falasse para você, pega esse iPad, qual que é agora? O S5? Qual que é? 6. Camila, pega o iPad S6 que seu pai acabou de dar e dá para o pastor Massal. Ai Deus, isso é o diabo que está falando, isso é coisa do capeta. Vamos orar, mãe, em nome de Jesus Cristo, repreender esse inimigo da nossa vida. Estou brincando, gente. Tem pessoas que têm o coração muito aberto e não é dar. Você tem que, em nome de Jesus Cristo, ter as coisas, mas as coisas não podem te ter. Amém? O que você tem que ter mesmo é tesouro lá no céu. E eu falo isso, sabe por quê? Porque vocês estão numa igreja cristã evangélica. Eu não quero ensinar para vocês ter amor ao dinheiro. O que eu tenho que ensinar para vocês é um caminho para ser salvo. Sabe por quê? Porque vai chegar um dia, meu irmão, que Deus vai cobrar tudo isso. Mas Saul, você ensinou eles a amar o dinheiro, a amar as coisas. Você não ensinou eles a amar Jesus. E aí, querido, como que vai ficar minha cara? Mas eu acho que não vai ser isso que eu vou escutar de Deus. Amém? Fecha teus olhos.